Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Roberto Oliveira, sou DPO da Murai, o Head da Consultoria de Serviços. Estamos hoje às 2h30, pontualmente, trazendo para vocês aqui um tema um pouco diferenciado. Costumamos, né, a Murai costuma sempre estar abordando ali algumas lives voltadas para Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje é o tema do momento, mas resolvemos hoje colocar, não que ela não entre nessa discussão, porque vai acabar entrando, né, porque faz parte aí de um tópico de controles, mas hoje a gente trouxe para vocês um tema que é o aumento da exposição aos riscos e o impacto nos controles internos em tempo de forced home office. Ou seja, home office forçado, né, gente? Eu estou com parceiros aqui, com amigos de trabalho, que é o Rodrigues, né, que é o Marcos Rodrigues, que é sócio da PPC, uma empresa voltada para trabalhos de auditoria de grande porte. Eu vou deixar depois com que o Rodrigues apresente aí a PPC. E Boa com a tarde, Aline pessoal. Pierne, que também é uma parceiraça, sempre que nós temos aí qualquer dúvidas a respeito de alguns temas, a gente troca figurinha. Boa Boa tarde, tarde, Aline, pessoal. também. Boa tarde, Temos Roberto. aí também na equipe o Mohamed, né, que está aí nos assistindo, que é o nosso diretor de marketing aqui da Murai, responsável pela execução dessas lives que a gente tem executado. O Leonardo, que faz parte aí do corpo da PPC, também nos apoiando. E espero que vocês gostem do tema. Só lembrando, né, pessoal, a Murai e a PPC, elas têm uma parceria de negócios voltada aí para atender a Murai atendendo com o seu software de governança, risco e compliance, onde a PPC é um grande player atuando neste tema também, né, em toda a parte de mapeamento de riscos operacionais, estratégicos, programa de compliance, auditoria, assim vai. Rodrigues, fica à vontade para apresentar aí a PPC. Pode deixar. Vou falar um pouquinho aqui da gente, contar um pouco da nossa história aí para o pessoal, enquanto a gente está recebendo aí todo mundo para esse evento, né? Acho que a grande vantagem desses eventos que a gente tem feito aí com a Murai, tem feito aí com o nosso pessoal de outras áreas, inclusive, tem sido a quantidade de pessoas com quem a gente tem conseguido com contato nesses eventos, né? Acho que sabe que antes, quando a gente fazia um evento físico, lá no nosso escritório, lá na região da Paulista, o grande desafio não era a pessoa querer ir no evento, não era os profissionais nos prestigiarem com a presença. Era chegar até lá e sair de lá. Então, isso, hoje em dia, não precisa, né? A gente consegue aí fazer uma quantidade de reuniões, uma atrás da outra, com uma velocidade que, às vezes, é até assustadora. Eu estou tentando, pelo menos, conseguir 5 minutos de intervalo entre as reuniões, pelo menos para tomar um copo de água. E as reuniões têm sido muito produtivas em quantidades. Como o Roberto falou aí, né, a PPIC Auditores, empresa da qual eu sou um dos sócios, é uma empresa de auditoria e consultoria, muito focada em trabalhos de controles internos, muito focada em riscos, em consultoria de riscos, em trabalhos relacionados a compliance, controles internos. E há muitos anos a gente tem um relacionamento muito próximo com a Murai. Inclusive, hoje em dia, nós usamos o software da Murai como o nosso software de auditoria interna. Nós, junto com eles, montamos um projeto e com muito sucesso. E hoje a gente faz aí os trabalhos de auditoria interna usando o software da Murai, o AudioExpress. E além disso, a gente também usa bastante aí, e os nossos clientes também usam o software relacionado à gestão de riscos, né? Estou na PPC já há muitos anos, já há mais de 15 anos, quase 16, com mais de 22 anos de experiência em auditoria interna. E esse momento, né, como a gente chamou aí no convite do evento, esse force de home office, tem como grande desafio, na verdade, a questão dos controles internos. Mas também, além disso, tem para a gente, do ponto de vista de execução de trabalhos, né?
Isso é algo bem interessante, porque é algo que ninguém tinha vivido, nem a gente, e está todo mundo aprendendo com isso, né? A gente estava até batendo um pouco de papo aqui, eu, o Roberto, a Aline, o Mohamed, e o Leonardo também da PPIC, falando um pouquinho do como que a gente está fazendo para atender os clientes, né? Porque os nossos clientes também não estão fisicamente lá como estavam. Então, como que a gente consegue fazer a auditoria interna, revisar controles, auditoria financeira, executar os nossos trabalhos sem que o cliente esteja lá? Então, isso tem sido um grande desafio para a gente. A gente teve que customizar o nosso modo de trabalho, o cliente teve que se adaptar a isso para permitir que a gente executasse o trabalho com a qualidade que a gente tinha e sem gerar perdas de qualidade ou perdas de efetividade junto ao cliente. Deixa a Aline falar um pouquinho também como que está sendo isso aí, a gente conduzindo todo o nosso time também nesse momento aí de força de home office. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Aline. Eu sou diretora da área de controles internos, riscos e compliance da PPIC. Trabalho com auditoria interna e riscos há 15 anos já, né? Eu ia falar 14, mas já vai fazer 15 anos aí de auditoria interna. Comecei minha carreira na própria PPIC como trainee, né? E aqui estou nesses 15 anos aí trabalhando com sócios e estruturando essa área de auditoria interna, que é uma área uma área grande na PPIC e bem estruturada, né? Em relação aos nossos clientes e o desafio dos nossos trabalhos, realmente no começo que esse Forcer Home Office se iniciou, lá na segunda quinzena de março, né, foi um desafio grande. Foi muito difícil para a gente alocar as equipes, né, manter as equipes alocadas, porque as empresas estavam completamente concentradas em fazer essa alteração de estrutura, né, porque foi um desafio, um impacto gigantesco nas organizações. Acho que todo mundo teve que sair correndo, né, inclusive a gente, para estruturar toda a parte de tecnologia, a parte de software, a parte principalmente de hardware, como fazer que as pessoas conseguissem trabalhar dentro de casa. Então, pelo menos desde o primeiro mês do home office, aí da pandemia, foi bem complicado para a gente, porque o cliente praticamente não nos atendia, porque ele estava muito voltado à sua operação, a colocar as coisas no lugar, né? A entender este novo normal. E aí, a partir depois de um mês e pouco, a gente sentiu que as coisas começaram a se estruturar, né? A maior parte dos nossos clientes conseguiram se estruturar bem para trabalhar em home office. E aí as coisas começaram a voltar no lugar, a gente começou a ter uma boa alocação das nossas equipes, um bom atendimento dos clientes. Mas, de fato, o nosso trabalho de consultoria, auditoria interna, o dia a dia, o estar entender os processos, estar junto com os profissionais, vendo como as coisas acontecem na prática, é muito importante. Isso tudo a gente está tendo que fazer agora via videoconferências, enfim. Está sendo um desafio ainda, mas acredito que esse momento, já assim, passado 4 meses desde o início de todo esse processo, já é um processo muito mais maduro, né? Tanto por parte das empresas, quanto por parte das consultorias. Tendo que é um processo que tende também a ganhar mais maturidade ao longo deste ano e vai acabar sendo algo muito normal, né? Vai ser algo que a gente entende, essa questão do home office, não completamente full, como nós estamos hoje, mas vai ser algo muito recorrente que as empresas vão adotar muito mais a partir de agora, né? Isso é algo legal, né? A gente estava até conversando com o Roberto sobre as nossas próprias empresas, né? Tanto o PPIC quanto o Mural, o que vai fazer no futuro, né? Nesse próximo futuro, né? Porque todo mundo tem suas estruturas físicas, que não são estruturas baratas, que são estruturas que são pesadas para carregar como custo fixo, né? Então tá todo mundo tentando ver a melhor forma de manter aquela qualidade, aquele contato que tinha antes, com o menor custo possível, né? Que acho que todo mundo tem que buscar no novo normal, vamos chamar assim, para a gente falar um pouquinho disso também. Bacana. Pessoal, só uma curiosidade minha, tá? Eu tenho percebido um pouco disso nas consultorias, quando a gente chega no cliente para executar alguns trabalhos, seja de segurança da informação, seja LGPD. Então, a gente está muito dentro de determinadas operações e a gente tem percebido isso com mais facilidade, né?
é o tal do tema dos planos de continuidade de negócio, da gestão de continuidade de negócios, né? Como isso tem sido papel para inglês ver, né? Como isso não está funcionando redondo do jeito que deveria. Na hora que deu problema, tiveram algumas empresas que, olha, Mas para levar, você tá para levar o trabalho coberto de para casa, razão. levou o desktop embaixo do braço e foi. Você está coberto de razão, né, Roberto? Porque assim, eu já revisei muito PCNs na minha vida, né? Na minha vida profissional, eu já olhei muito plano de continuidade de negócio. Todos eles, ou a grande maioria deles, previa que quando desse problema no site da companhia, quando desse problema ali no local de trabalho da empresa, que se movia para outro lugar, né? Acho que eram raros os planos de continuidade de negócio que movia tudo para casa do profissional. Era sempre, se der problema aqui na unidade de Barueri, move todo mundo para a unidade de Campinas. Não era move todo mundo para casa. E no Pois momento, fechou tudo. Fechou a unidade de Barueri e a unidade de Campinas. Então não tinha para não era não algo tem pra onde previsto correr. nos PCNs, né? Então eu até estava discutindo isso com clientes esses dias. Os PCNs não eram tão dramáticos quanto aquilo que aconteceu. Acho que a gente tem dezenas de casos de clientes nossos e da sexta-feira para a segunda teve que colocar 1.400 pessoas para trabalhar de casa. Então, o desafio, e não tem PCN que previa isso. Você não tinha, e não era trabalhar de casa um dia, era trabalhar de casa sem previsão de retorno, né? Aquele consultor que conseguiu colocar na matriz de risco o risco de paralisação por uma pandemia, tá de parabéns, porque até a gente também já viu muita matriz de risco e esse nunca esteve lá. Né? Só que então, esse consultor lá atrás, ele foi demitido, porque ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava nele. Pois é. E é algo que, assim, né, é que a gente não costuma, infelizmente, a gente não costuma olhar a história. A história diz que a gente já teve algumas pandemias. Nós tivemos aí há pouco tempo, né? É que a gente já está há algum tempo no mercado, a gente acha que alguns anos atrás não é muita coisa. Mas alguns anos atrás nós tivemos aí a H1N1, não teve o mesmo impacto, claro, não dá para comparar, mas já tivemos um cenário de epidemia que deveria ter sido notado, né? Não com essa grandeza. Mas é bacana, porque tudo isso vem para evoluir aí os processos, evoluir os nossos planos de trabalho. Legal. Pessoal, se vocês quiserem já iniciar, eu acho que a gente já está com um número bom na sala para fazer aí a discussão do tema. Fique à vontade, Rodrigues. Perfeito. Como que eu faço aqui para compartilhar? Acho que o Mohamed tem que me autorizar. É só você clicar no share embaixo, ali tem um share screen. Share screen. Não está indo não, Mohamed. Está host disable participa. Precisa mudar alguma coisa aí. Não tem um share screen aqui, uma setinha embaixo lá? Tem, não. Está indo. Quer projetar você? É que o Mohamed aqui não tá, a gente não está habilitado. Habilitado? Você consegue habilitar para a gente projetar? Vou colocar o Rodrigues como host, depois ele passa. Isso. Tá bom. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Acho que aí já caminhando para esse conteúdo que nós preparamos, é um material curto, pessoal. Prometo que eu não vou aqui ficar passando um monte de slides para vocês. É algo bem sucinto, tá? Para a gente ser bem produtivo e gastar mais tempo debatendo do que mostrando uma apresentação. Acho que todo mundo está vendo a minha tela, espero. Sim, estou vendo sim. Sim, estamos vendo. Então, a gente tem aqui, né, um conteúdo. O que eu fiz aqui, Mohamed? Pronto. É isso aqui? É isso daí, pode começar. A gente tem aqui um material que nós preparamos que é o seguinte, né? Esse movimento, como eu coloquei desse cliente em específico, foi levar todos os seus profissionais, todos os seus processos, 1.400 pessoas, outros casos 900, e teve clientes aí com muito mais, de um momento para outro, de imediato, para dentro do home office, né? Por isso que a gente chama de força de home office, porque não era um home office que estava todo mundo
esperando ou podendo aceitar. Foi simplesmente, somos obrigados a isso. Isso faz com que a empresa e seus controles internos não consigam acompanhar esse movimento. Então, esse force de home office, aquele que não é um home office preparado, planejado, faz com que os controles internos se fragilizem. O que a gente quer debater aqui é o quanto os controles internos se fragilizam, o quanto esse movimento obrigatório e não previsto gera de exposição ou pode gerar de preocupação para as companhias em relação ao aumento do seu risco, né? E tanto risco de controles internos, que vão resultar em possíveis perdas, que vão resultar em fragilidades e que podem resultar, inclusive, em fraudes. E é nisso que a gente quer debater um pouquinho com vocês. Fala um pouquinho de mim e da Aline. Então, eu estou aí com mais de 23 anos de experiência em auditoria, gestão de riscos. A Aline tem mais de 15 anos. Hoje nós estamos aqui representando a PPIC e junto com a Murat queremos aí bater esse papo com vocês. Depois aqui tem um pouquinho da PPIC, também não nada relevante. A PPIC é uma empresa de 200 pessoas, aí estamos com 4 escritórios, 2 em São Paulo, 1 em Manaus e 1 no Rio de Janeiro. Temos mais de 200 profissionais e mais de 600 clientes que a gente atende aí em diversos trabalhos. Fazemos parte de uma bandeira internacional de auditorias que está presente aí em mais de 122 países do mundo. Aqui um pouquinho do que a gente faz, né? E aí hoje a gente está falando de riscos e de auditoria interna, mas tem aí outras áreas da companhia que a gente atua em diversos outros processos, inclusive IT Services, M&A, auditoria de balanço, trabalhista, tributária, tem um monte de coisa que a gente faz aí, nosso time cuida, não exatamente todos eles, mas a gente tem aí bastante gente trabalhando e produzindo para os nossos clientes. Vou deixar aqui com a Aline tocar essa primeira etapa e depois a gente volto com vocês. Vou fazer uma breve introdução aqui com vocês, né? Primeiramente, já agradecendo a participação de todos, aqui que eu estou vendo são 80 pessoas aí participando da nossa live, né? A gente espera fazer algo interativo, não queremos nos alongar aqui na apresentação dos slides, e sim aproveitar a maior parte do tempo para a gente fazer um bate-papo mesmo, né? Então, como a gente já estava falando anteriormente, de um dia para o outro, literalmente, né, praticamente, né, lembro bem porque era bem a data do meu aniversário, foi ali perto do dia 18 de março. Desculpa para não comprar presente. Nem consegui comemorar. Mas as empresas foram submetidas para essa questão das pessoas, né? O mundo, foi, principalmente aqui no Brasil, isso chegou mais ou menos em março, né? Foi submetido a algo que nós nunca tínhamos presenciado, algo que era totalmente novo na vida das pessoas e, consequentemente, das empresas, né? Então, de um dia para o outro, as empresas tiveram que praticamente colocar todos os seus funcionários dos escritórios, né? As fábricas, aí os serviços essenciais continuaram trabalhando, mas a maior parte dos escritórios tiveram que desconstruir toda a sua operação física e deixar as pessoas dentro de casa, né? Isso ninguém estava muito preparado para isso, né? As empresas que já tinham um pouco de cultura de home office, elas já estavam um pouco mais preparadas, mas para a maior parte das empresas o home office é algo muito novo ainda no Brasil, né? Então, algo que impactou muito a vida, a rotina das organizações. E aqui a gente não vai falar se o home office é bom ou ruim, não é esse o juízo de valor, não vamos também falar das questões trabalhistas, a gente vai falar e focar muito na questão dos riscos que essa mudança de processo trouxe para as organizações e se elas estavam ou não preparadas, o quanto que essas empresas estavam preparadas em relação aos riscos e, de certa forma, o home office eles expõem as organizações, né? Então, isso é importante que a Aline colocou, né, de que a gente não entrar nesse mérito, né, das questões trabalhistas do home office, nas questões de juízo de valor, se é produtivo, se não é produtivo, como que controla se o profissional está ou não trabalhando, como que faz para determinar isso, como que se preocupa com a questão de ergonomia, não é nada disso, né? O nosso foco é falar de controles internos. Existem aí pessoas mais qualificadas do que nós para falar sobre as questões
demais assuntos, né? Então o foco é tratar como se preocupar e se precisa se preocupar, acho que essa é a palavra importante, é o se precisa se preocupar com relação aos controles internos neste Forced Home Office. Exatamente. Então, como eu falei, houve uma mudança brusca de processos das organizações. E mudanças bruscas de processo, a gente tem acompanhado ao longo da nossa carreira de auditor, de consultor, elas de fato ocasionam vulnerabilidades para as organizações, né? Então, a questão aqui nós estávamos preparados do ponto de vista de controles internos para essa nova realidade? Né? Muitas empresas não. Né? E como que a gente faz a partir de então, conhecendo que esses riscos são eminentes, como que as empresas fazem para se adaptar da melhor forma possível, né? Adequar-se a essa nova realidade. Aqui é um slide que nós trouxemos aí, umas situações enfrentadas, as principais situações que nós entendemos que as empresas enfrentaram naquele momento de home office. Hoje, como eu falei no começo, a gente já percebe que na maior parte dos nossos clientes, e nós mesmos já estamos num processo muito maduro de home office, né? As questões lá do começo que tinham que ser resolvidas, elas já são. Mas aqui listamos algumas questões que eram situações muito problemáticas que as empresas enfrentaram nessa situação, que a decisão sobre a adoção do home office, os profissionais eles não estavam não estavam treinados para trabalhar daquela forma, a falta de cultura do home office, né? A falta de estrutura informatizada das empresas, isso é um ponto bem importante que a gente vai explorar um pouco mais para frente. A falta de estrutura do home office dos profissionais, né? Nem todo mundo tinha ali um local adequado de trabalho. A fragilização da rede de apoio dos profissionais, também a gente não quer explorar a questão psicológica, enfim, também teve um impacto, mas também foi uma situação importante que as empresas tiveram que enfrentar e estão enfrentando até o momento. A questões dos processos e controles internos que estavam fundamentados em controles manuais, né, aqueles controles em papel, em assinaturas manuais, e também sobre incerteza sobre a segurança dos processos e principalmente segurança dos dados, né, trazendo um mundo muito digital aí, no qual a LGPD é um assunto que está na moda, né? É um assunto importante, então a questão do home office também expôs muito as empresas na exposição ao risco de vazamento de informações, perda de dados. Isso é bem interessante, né? Porque aí, falando um pouquinho dessa questão dos processos manuais, a gente tem, independente de empresas grandes ou pequenas, a gente tem casos, e vários, de clientes de que o controle era o ouro do dono, né? Que o controle era o dono aprovando tudo, o dono pegando, ou a pessoa que aprovava, que não fosse o dono, mas que fosse o responsável pela aprovação de pagamentos, olhando o documento fisicamente com carimbo no documento. Né? Então, ou seja, a gente está falando, quando a gente fala aqui de controles manuais, é aquele controle que ele não era um controle automatizado, ele não era um controle sistêmico, né? Que é onde a gente realmente quer focar um pouquinho aqui o nosso bate-papo, que são principalmente nessas duas últimas linhas. Todas as de cima são importantes, é claro, e foram uma obrigação das empresas. Por isso que a gente usou esse termo força de home office, está na moda também, mas a gente usou isso porque se fosse no modelo de home office tradicional, todos esses primeiros itens, né, do primeiro aí até o antepenúltimo, você teria, na verdade, a preparação para isso. Né? Era acordado com um profissional, era avaliado se o profissional tinha condições, era preparado, o controle estava preparado para aquilo. Diferente do que aconteceu, que foi, e do que ainda está acontecendo, que é, independente de você estava preparado, independente dos seus controles suportarem, você teve de fazer. E é isso que nos preocupa, é isso que nós estamos com esse olhar dentro dos clientes, que é o quanto que esta situação atípica, não preparada, gera de fragilidade ou de preocupação do ponto de vista de segurança do controle interno. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigues, que ele vai continuar aí a apresentação. E aí, já em linha, né, o que eu estava falando esse novo cenário, né, de obrigação do controle interno ou até desta continuidade do home office. Então, a gente tem uma época vamos chamar de forced, que vamos ter que imaginar que está acabando, então a gente está
deixando de sair de um home office obrigatório para ir para um home office opcional. Mas, mesmo neste opcional, neste home office que pode ser feito, e as empresas estão caminhando para isso, a gente também vai falar um pouquinho, a gente tem como ficaram, então, ou seja, nesse período, como que ficam as atividades de segurança e de controle interno dos processos das companhias. Como que se tratou a burocracia e aquelas formalizações de alguns processos aliados a que precisava da infraestrutura que a organização tinha para poder operar. De repente, você não tinha mais a infraestrutura e você teve que operar e teve que tratar daquilo. A questão de backups e acessos às redes, né? Quando a gente fala de LGPD, como o Roberto colocou no começo, todo mundo estava, quando se desenhou o processo de LGPD, se contava com toda a segurança da rede da empresa, dos backups das empresas, né? Então, a gente tem aí, e agora? E acessando isso remotamente? Quantas regras de segurança teve que serem quebradas ou tiveram que ser ignoradas para que se pudesse permitir aos empregados acessarem as redes, acessarem seus e-mails, acessarem de equipamentos não confiáveis ou de equipamentos não pertencentes à organização, para que eles tivessem acesso a tudo aquilo, né? Porque não era a realidade de muitas empresas ter tudo na nuvem e o funcionário acessando do celular ou da onde ele estivesse. Muitas empresas precisavam que o funcionário estivesse fisicamente para acessar seus sistemas para dar segurança. E aqueles processos que exigiam aprovações ou ações manuais, né? Quanto que a mudança desses processos gerou de risco ou fragilizou a empresa? Será que essas mudanças todas não aumentaram o risco da empresa sofrer uma fraude, sofrer uma perda de dinheiro, sofrer uma exposição a risco que não estava prevista nas matrizes de risco? Como a Aline estava colocando no começo, né? A matriz de risco, ela operava e elas foram concebidas sempre considerando a estrutura normal da empresa, sempre considerando o sistema, as pessoas indo, trabalhando e indo embora, ou as pessoas trabalhando parcialmente em home office. Nunca se construiu uma matriz de risco prevendo um cenário tão atípico, né? Então, o que a gente chama atenção, e aqui o objetivo não é responder essas perguntas, porque acho que a resposta dessas perguntas ela é uma análise que cada empresa e cada profissional tem que fazer, conhecendo o negócio, conhecendo a estrutura. Mas a pergunta importante que tem que ser debatida é como que se lida com todas essas incertezas e essa nova forma de operação dos processos e os riscos dessas atividades. O que a gente tentou desenhar aqui, na próxima página que a gente pode passar, é o quanto você, empresa, você profissional, tem que ficar preocupado. Se isso aqui tudo é ou não relevante para ser olhado. Porque a gente sabe que tem empresas que isso aqui, nada disso preocupa. Então, e por que não preocupa? Porque ela já estava preparada. A gente preparou um conteúdo, né, que a gente entende que para poder ter essa avaliação e para a empresa poder saber eu devo ou não me preocupar, eu devo ou não ficar atento e disposto a mudar os meus controles, depende de qual é que é o grau de maturidade da organização a essa modalidade. Nós conhecemos negócios e empresas que já estavam acostumadas. Empresas que a regra era, você vai um dia por semana para a companhia. Não era o contrário, você só pode ir um dia para a companhia. Essa empresa, ela já tinha uma cultura e já estava aderente e adequada à modalidade de trabalhar de home office. Ou seja, os processos dela já tinha essa adaptação. Diferente daquela empresa em que trabalhar de home office era aquele caso que você precisava pedir uma permissão especial para o seu chefe, ou que o chefe não concedia porque a empresa não permitia. Então, são caminhos opostos. E essas duas empresas, elas têm grau de maturidade diferente e, consequentemente, estão mais expostas a essas fragilidades de que a gente está falando. Um segundo aspecto a considerar é o quanto os processos estão automatizados, tanto os processos quanto os controles. Aquele caso daquela empresa que tudo era assinado fisicamente para que então o financeiro pudesse pagar, é uma situação muito diferente daquela que usava o sistema ERP, onde todas as autorizações eram pelo sistema, onde não existia o documento físico.
são dois mundos diferentes, dois posicionamentos, duas formas de trabalhar. Não é que um é melhor do que o outro, não é aqui um juízo de valor de qual é a melhor forma de trabalhar, se o home office é melhor do que o trabalho presencial. Mas a questão é de que, dependendo de onde a empresa estava, a sua exposição aumentou. E, além disso, a gente também não pode esquecer, uma coisa que impacta nisso é o quanto os processos estão formalizados, né? Ou seja, se as pessoas sabiam e tinham conhecimento em normas e procedimentos de como elas deviam executar, elas tinham, por consequência, uma dependência menor de consultar o colega ou perguntar para o chefe ou para o líder que estava ali na frente, como que faz isso? Posso ou não posso dar esse desconto? Posso ou não posso fazer isso? Posso ou não posso aprovar? Porque empresas que não têm uma formalização, uma divulgação dos seus procedimentos e das suas atividades, você depende do conhecimento intrínseco que as pessoas carregam com elas. Né? Então, isso tudo leva em consideração. Avançando um pouquinho, né, isso, já falei da questão do grau de maturidade, aqui eu só estou meio que formalizando e colocando um pouco no papel isso que eu falei em relação a quem as empresas que possuem um grau de maturidade melhor ou pior em relação, desculpa, a palavra acho que não é bem melhor e pior, um grau de maturação é mais evoluído ou menos evoluído em relação ao hábito do home office, né? Porque o melhor e pior faz juízo de valor, esse não é o objetivo e nem é esse o nosso foco. Além disso, né, que eu falei do grau de maturidade, reforçando é a questão de processos automatizados ou não, que eu também já passei aí como exemplos. Aqui eu cito até alguns exemplos, né, de processos automatizados. E a questão também das formalizações ou não. Bem, tudo isso junto, colocado e misturado, como que a gente faz isso se transformar em uma avaliação para a empresa? A gente desenhou aqui um gráfico, né, que nosso julgamento e a nossa experiência profissional e do nosso time, quanto maior é o grau de cultura de home office, menor é a exposição ao risco ou aumento do risco. E quanto maior é a automatização do processo, menor é o aumento da exposição ao risco. Ou seja, aqui no quadrante esquerdo inferior, onde está aqui em verde, escrito muito baixo, né? Uma empresa que já estava habituada a ter o home office, ou que já estava habituada a ter os seus profissionais trabalhando fora de um local físico, e que já possuía os seus processos automatizados, ou seja, já usava um RP, não tinha dependência de documentação física, não tinha uma necessidade de aprovações ali manuais. Todos esses casos, essa empresa ela tem um aumento do seu risco muito baixo, porque ela já tinha uma cultura, ela já estava habituada, os seus processos já estavam desenhados para isso. Ou seja, não tem uma mudança significativa para essa empresa e os seus processos não sofrem com isso. É diferente e o oposto de uma empresa que possui aqui no gráfico, né? A gente está aqui nessa área vermelha, e que possui uma cultura baixa de home office, ou seja, ela não trabalhava com home office, não tinha esse hábito, e que os seus processos eram pouco automatizados. Então, juntando esses dois fatores baixos, baixa cultura e baixa automatização, a gente vai ter uma empresa que possivelmente teve uma grande evolução, um grande aumento dos seus riscos e das fragilidades dos seus controles, porque os controles não estavam preparados, o sistema não estava preparado e não tinha cultura. Então, as empresas que se classificariam nos quadrantes vermelhos, essas são aquelas que têm que se preocupar com o quanto aumentou o seu risco, o quanto aumentou a fragilidade dos seus controles e o que pode ter dado errado neste período de 3 meses e o quanto pode dar errado se ela continuar no home office. E aí o importante eu não estou querendo dizer que então, portanto, cancela o home office porque é ruim. Não. O ponto é o que ela precisa resolver para continuar no home office ou para cobrir este período, olhando para os seus controles internos. O que ela precisa rever nos seus controles, o que ela precisa rever nos seus processos, nos seus sistemas,
para poder ter a parte boa desse força de home office ou para ter a parte boa do home office sem se expor a riscos, né? Então, assim, como a gente colocou, e aqui embaixo tem a gente conclui isso, que as empresas que estão aí no vermelho, não no sentido do caixa, que a gente sabe que tem muita empresa que está no caixa, apesar de não ter risco nenhum, né? Aumentou a exposição aos riscos referente a esse período já transcorrido, ou seja, até o que fazer com isso, tá? Acho que eu vou acelerar porque eu estou tomando muito tempo aqui, estou muita explanação. A gente poderia mais ter tempo para bater um pouco mais de papo. Deixa a Aline tocar um pouquinho, que ela é mais rápida do que eu. Aqui, pessoal, a gente até continuando com o Rodrigo está falando, as empresas que tinham ali processos mais automatizados, né, são as empresas que menos estão expostas. A gente não está falando que os riscos não vão se materializar ou se materializaram. A gente está falando em questões de exposição, né? Então, quanto maior a exposição da empresa a riscos, né, mais perto de materializar esses riscos ela vai ficar. E continuando assim, essa questão, essa questão do home office fez que as empresas repensassem os seus processos e acelerassem a transformação digital. Essa também é uma palavra que está bem na moda, né, a questão da transformação digital, mas de fato isso é algo que está acontecendo na prática, né? A gente pega aí os exemplos do nosso dia a dia, dos nossos clientes, né? Os nossos clientes estão correndo atrás de fazer essa transformação digital, por exemplo, muitos agora já estão assinando contratos, relatórios por meio digital, que antes isso não acontecia, né? Isso não acontecia, então essas questões de assinaturas digitais e atrás de um ERP que seja automatizado, de a implantação de controles automáticos. Então, isso de fato fez com que as empresas olhassem os seus processos e começassem a perceber que o futuro tende a ser a transformação digital. Isso é muito importante para os negócios, porque a gente entende que isso vai impactar para os próximos anos profundamente a forma das empresas se comportarem e consequentemente, os seus funcionários. Aqui a gente traz uns teasers de matérias que muitas empresas, grandes corporações, optaram de estender esse home office pelo menos até o final de 2020, e o que eu sei aí de amigos, de clientes, que muitas vão optar por ter o home office de forma permanente, né? Então, isso é algo que vai mudar muito, já mudou e vai mudar muito os processos das empresas, independente do tamanho. Aqui a gente traz as informações de grandes corporações, mas tudo isso que a gente falou, ele é aplicado a grandes, médias e pequenas empresas, né? A gente passeia aí, a gente trabalha para corporações de todos os portes. Não necessariamente a grande corporação tem todos os seus processos automatizados, né? Verdade. Então, acho que isso é importante deixar claro. E é interessante, né? Assim como no nosso caso, por exemplo, a gente tomou uma decisão. A gente vai seguir os clientes, né? Ou seja, os clientes que continuarem em home office, a gente continuará atendendo eles remotamente. Aqueles que voltarem fisicamente, a gente voltará a atendê-los fisicamente. E aí também é uma questão, né? As empresas precisam se adaptar aos seus clientes, ao seu mercado. Isso tudo pode levar as empresas, inclusive, a mudar drasticamente a sua forma de trabalhar. Mas a gente não está aqui falando de repensar o negócio, né? Então, é tanto assunto que a gente pode se perder. Então, a gente não perder a linha. Próximo slide, a mensagem aqui mais importante é a última que está ali, né? Agilizar tem que ser diferente de fragilizar, né? Então, no intuito de agilizar as coisas, de fazer as coisas mais dinâmicas, de optar por novos sistemas e novas ferramentas, as empresas não podem esquecer as questões dos controles internos, né? De fato, estamos preparados para essa nova forma de trabalho? Então, agilizar tem que ser diferente de fragilizar. Isso tem que ser um ponto importante a ficar no radar aí de todos os gestores. Importante, complementando, né, que a gente coloca atividades concebidas antes da pandemia, elas precisam ser reavaliadas, porque aquilo que era um processo que funcionava lá, pode ser que não funcione mais, né? Então, precisa identificar como que é o novo processo, como que é o novo controle e como que isso impacta as demais áreas que estão e possuem interação entre elas, tá? Nesse próximo slide, a gente fala aí de 5 grandes questões, né, de transformação digital que as empresas estão enfrentando ou vão enfrentar a partir deste momento, que é a segurança dos dados, né, que é a questão da LGPD. A gente está em casa
e falar por mim, eu trabalho junto aqui com meu marido, nós estamos trabalhando juntos na mesma mesma estação de trabalho, né? Então, os dados estão corretamente protegidos, né? As questões das redes de Wi-Fi, que são redes domésticas, de fato protegem as empresas de exposição a vazamento, expõem as empresas a vazamento de dados, o acesso aos documentos físicos, como isso fica, né? Eu já ouvi aqui de alguns clientes e amigos que as empresas tiveram que colocar alguns documentos dentro de um carro com dados sensíveis, dados de clientes, de pessoas físicas, para levar até a casa de alguém que precisava assinar esses documentos fisicamente, né? Adaptação à jornada de trabalho, produtividade, gestão de projetos, interação com terceiros. Então, são todos esses 5, são os principais temas que a gente acha que as empresas vão ter que ter um olhar, uma lupa ali para avaliar como que isso vai se comportar, está se comportando nesse força home office, como isso vai se comportar caso as empresas optem por ter um home office de forma permanente. E aí a pergunta grande que fica, né, esse ponto principal como que as empresas se classificam com o potencial alto, aqueles casos que estão lá em vermelho naquele gráfico, que eu vou voltar com ele aqui, de aumento a essa exposição de risco, se adaptam a esse processo. O que elas precisam fazer? Qual que é a lição de casa? Né? Acho que esse é o objeto aqui da nossa conversa. Então, aqui a gente, só relembrando, né? A gente tem as empresas com exposição de risco, e aqui é o que a gente tenta classificar isso. E, de novo, aqui não é algo científico, tá, gente? Aqui é algo que nós desenvolvemos na PPIC, com base no conhecimento do nosso time, com base no que a gente entende. Então, aqui não é algo milimétrico, soma 12 com mais 3 dá 15, portanto, se deu 15 é muito alto e você se ferrou, não é nada disso. É uma questão de análise de ambiente, análise de controle, análise de processo. Então, não é algo que você possa fazer só a continha, mas dá para se situar. O objetivo deste trabalho, dessa matriz de aumento da exposição aos riscos, é situar aonde as empresas podem estar e, com base nisso, ficar mais ou menos preocupados e, com base nisso, saber se tem ou não que tomar alguma atitude. E considerando esta avaliação, né, a gente tenta, com base nessa situação, colocar o que as empresas têm que fazer. Então, as empresas que se classificam aqui como alto ou muito alto, ou seja, baixa automatização de processo, baixa cultura de home office e ainda pouca formalização de seus processos, suas normas e procedimentos, essas empresas, elas precisam ter duas preocupações com o passado que eu digo período de pandemia, e com este novo normal, ou seja, com este futuro que está aí para a gente poder se desafiar. No período de pandemia, a gente entende que essas empresas que tinham nesta situação, que se classificam num grupo vermelho, elas precisam executar uma revisão e uma análise do que aconteceu nesse período. Ou seja, o que mudou neste período, o que era um processo seguro e que deixou de ser, pegar as principais operações e aquelas que foram impactadas de forma mais sensível pela mudança da operação para o home office e analisar este passado para ver o que aconteceu. E se, neste período, ela se expôs a risco, se ela perdeu dinheiro, se algo importante se perdeu ou pode ter acontecido. Né? E para este futuro, para este novo normal, ela precisa redesenhar seus processos. Por quê? Ela precisa redesenhar, mapear os seus principais riscos e as fragilidades com essa nova situação e decidir o que ela precisa fazer. E traçar um plano de melhoria para esses riscos, fragilidades e falhas identificadas. Claro que quanto melhor é a classificação da empresa, menor a lição de casa. No outro extremo, aquela empresa que já estava considerado uma empresa, né, aqui no quadrante esquerdo inferior, como uma empresa com uma cultura alta e com uma automatização de processos alta, essa empresa ela não tem que se preocupar, ela não tem um período, ela não tem ações adicionais para fazer em relação àquilo que ela já fazia, que ela já estava habituada. Para o futuro, para esse novo normal, ela tem que só manter o acompanhamento dos riscos. São dois extremos. Então, aqui a gente está achando assim, as empresas que estavam nessa situação e que possuem uma alta exposição a esse aumento de riscos, têm aí uma lição de casa para fazer. Né? Então, isso é o nosso ponto importante. Até para que ela continue, não é só para o novo, não é só para daqui para frente. Este passado, esses 4 meses aí, muita coisa pode ter acontecido que antes não aconteceria, fragilidades que antes não existiam e que passaram a existir,
e que, portanto, têm que ser observadas pelas empresas. Aqui a gente coloca algumas melhorias, né? A gente lista algumas melhorias. Então, a gente está falando aqui de efetuar o mapeamento das vulnerabilidades e riscos, revisar e formalizar os processos e as atividades, elevar os níveis de acesso e a segurança das informações, automatizar e integrar os processos, capacitar os profissionais da organização, monitorar continuamente os processos executados e adequar a estratégia à realidade no negócio. Isso são coisas que as empresas têm que fazer. Tá? Independente de, eu acho que eu estava no amarelo, eu acho que eu estava no vermelho, isso aqui precisa ser uma lição de casa. Aqui na sequência, a gente detalha cada um desses itens. Eu não vou passar, porque a gente pretende mandar isso para vocês, esse conteúdo, e depois vocês podem aprofundar um pouquinho mais. Ou se alguém tiver alguma dúvida, eu volto aqui e faço uma cola, uma consulta. Tá? Mas aqui a gente tem um passo a passo dessas melhorias que a gente está propondo, dessas 7 melhorias que a gente sugeriu. E para fechar, né, acho que aqui o importante é essa chamada que a gente coloca, que conhecer os processos, controles e os riscos alinhados aos objetivos da empresa é a forma de se manter competitivo, atualizado e seguro nesse ambiente de mudança e adaptação. Acho que esse é uma grande preocupação. Isso não dá para a gente relegar a segundo plano, tá bom? Aqui, sendo bem sucinto, é isso que a gente queria passar. Mas aí a gente está aqui à disposição, acho que tem algumas perguntas aí que a gente vai debater agora e acho que a gente pode colocar aí para vocês algumas outras informações aí. Rodrigues, passa para o meu host, por favor. Rodrigues, só para eu poder como que eu liberar faço aqui. isso, tá? É que o Clica no meu nome, lá tem o More. Tem lá o More. Aí no More tem lá enviar aqui, host. Putz, mano, vamos lá. Eu vou passar. Eu vou achar aqui. Eu vou achar e coloco para você aqui. Achei. Está aqui. More. Make host. Pronto. Feito. Aproveitando aí, pessoal, enquanto o Mohamed está mudando aí o host para ele poder fazer os trâmites legais aí da apresentação, a gente recebeu alguns questionamentos. Primeiro, eu queria pedir desculpa por, de vez em quando, ter que tirar minha imagem da tela, mas é que eu tô com uma alergia danada e para não ficar espirrando aqui e todos acharem que, né, possa ser indícios aí de um vírus, eu decidi poupá-los, por isso eu cortei por alguns momentos, tá? Peço desculpas aí para todo mundo. Eu estou vendo aqui algumas questões, vou começar pela do André. Eu acho que num determinado momento da apresentação você já respondeu, Rodrigues, mas eu vou reforçar. O André Cremonese, ele coloca da seguinte forma: por conta da Covid, além dos procedimentos de TI para o home office, temos que acrescentar algum risco ou controle no Risk Assessment na fase de controles internos, agora nos trabalhos de auditoria? Além da mensuração e apresentação das DFs que virão também? Perfeito. Deixa eu tentar colocar aqui de uma forma objetiva a resposta do André. Sim, eu entendo que sim. Só que eu entendo que não é que a gente tem que acrescentar algum risco ou controle, né? A gente precisa avaliar, isso eu coloquei no finalzinho, quais os controles que antes não representavam riscos e que agora, pela mudança da forma de operação, passaram a representar. Né? Então, aí sim, a gente entende que pode ter, mas que precisa fazer esta avaliação, esse risk assessment, sobre que controles mudaram, que processo mudou, que processo que antes era o encadeamento A, B e C, que agora é A, B, C, D. Este processo, esta mudança, representa um risco? Se sim, ele deve ser incluído no plano de auditoria. Se a Aline quer complementar alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Eu acho que até o gancho, algumas empresas tiveram que mudar os seus processos. Processos, por exemplo, de pagamentos, as empresas que ainda precisavam de ver o documento, de fazer a aprovação manual, tiveram que reestruturar este processo, né, porque não tem mais o documento para ficar vendo ali fisicamente. A gente teve que confiar este processo a um outro controle, a uma etapa anterior do processo. Então, isso
com certeza trouxe uma alteração a esse processo de pagamento. Então, no plano de auditoria, a gente tem que avaliar aí quais foram os principais processos que foram alterados, impactados por essa mudança, né, de sair fisicamente da empresa e trabalhar no home office, e a partir do entendimento dessas alterações de processo, quais os controles que deixaram de ser executados e quais os novos controles passaram a ser executados. E aí fazer os testes de eficiência e efetividade sobre esses novos controles. Entender quais riscos, de fato, até o momento não tem controles que os mitiguem para esses riscos, que eles sejam permanentemente monitorados, né, continuamente monitorados. Que pode ter essa situação de que os processos alteraram, novos riscos tiveram que ser adicionados à matriz, mas que ainda a empresa não conseguiu até o momento implantar controles que minimizem esses riscos, né? Então, esses riscos têm que ser ali monitorados com lupa, digamos assim. Vou ver uma pergunta aqui agora, que é do Robert Correia. Essa eu vou até opinar também, se vocês me dão aí uma pequena licença. Ele coloca da seguinte forma: com as mudanças nas corporações decorrentes do cenário pandêmico, a participação e a responsabilidade da segurança da informação será vista com novos olhos pelos gestores e proprietários? Qual a vossa opinião? Robert, eu vou colocar da seguinte forma, bem claro e pragmático. Com o cenário pandêmico, onde processos mudam, onde toda a parte de processo de TI, infraestrutura e segurança da informação com certeza foram alterados e novos controles, novas avaliações de risco serão efetuadas, novos controles serão desenhados e testados. Espero que eles percebam que a área de segurança da informação é uma área que vem para ajudar e não para atravancar, o que normalmente os heads da companhia e o alto escalão, eles acham que normalmente essa é a visão que eles têm com relação à segurança, né? Que a segurança, ela é boa, porém ela trava um pouquinho o negócio. E além de tudo, tem aí o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente não pode dizer isso porque é um momento ruim, né? Mas pandemia, mais Lei Geral de Proteção de Dados, se as empresas não começarem a perceber a importância destas áreas, elas vão ficar paradas no tempo. Tá? Essa é a minha opinião com relação. Eu acredito que sim, eles vão enxergar, porém, como eu disse, esse cenário da pandemia, tomara que não seja cíclico, mas como eu costumo dizer com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela é cíclica. Ele pode perceber num primeiro momento e injetar ali o budget necessário para as correções e depois ele só vai mantendo este investimento ao longo dos anos. Tá? O que você acha, Aline? Vamos começar pela Aline. Eu acho que sim também, né? Como a gente falou na apresentação, esse cenário veio para acelerar a questão da transformação digital, que é algo que é algo que a gente já se discutia, né? Que as empresas já discutiam, mas é algo que estava relegado a segundo plano, né? Então, eu acho que todo esse cenário novo, a questão da transformação digital vai vir à tona, né? E quanto mais sistemas as empresas têm, né, mais acessos automatizados existem, a questão da segurança da informação ela fica mais importante, né? E hoje em dia, automatizar processos não significa que você precisa fazer um investimento gigantesco, né? Com quantidade de novas startups, novas ferramentas e soluções que existem no mercado, você não precisa ser uma empresa gigante, né? Uma multinacional, uma empresa de grande porte, para automatizar processos e controles, né? Isso hoje em dia está muito mais acessível também às médias e pequenas empresas. É só uma questão de processos, que também a questão você pode colocar o sistema, o software SAP, o melhor que existe no mercado, mas se você não readequar os seus processos e os seus controles internos, nada vai acontecer. Então, meu entendimento é também que sim. Não tenho nada a adicionar. Acho que a Aline e o Roberto cobriram tudo aquilo que eu poderia falar e que eu concordo aí, tá? Bem alinhado, sim. Eu vou só acrescentar mais um ponto. Eu percebo que é um pouco dentro das consultorias e atividades que a gente costuma executar.
um ponto, não é falho, mas é um ponto que não tem a atenção devida e que para este cenário de lei geral, para este cenário de pandemia, é importante treinar, treinar e treinar suas equipes. Porque por mais que vocês estabeleçam processos, que vocês estabeleçam desenhos de controle diferenciados, existe o cenário de que todo mundo sempre tem a impressão de que vai ser invadido, que tem um hacker, isso e aquilo, e o vazamento da informação pode acontecer por um funcionário interno e que, mal treinado, pode deixar a informação escapar. É só um adendo. Tem mais uma pergunta aqui, essa é de um parceiro aqui nosso da empresa, é do meu amigo Leandro Burba. Ele fez a seguinte pergunta: sabemos que o home office foi imposto por conta da pandemia e muitas empresas tendem a continuar nesse sistema. Inclusive, alguns amigos auditores, ele cita isso porque ele faz parte lá do grupo Hack, né? Já sinalizaram que vão permanecer dessa forma. Na opinião de vocês, o quanto a ausência da presença física do time da segunda e da terceira linha de defesa pode impactar e enfraquecer a estrutura de controles das empresas? Legal, boa pergunta, sim. Eu acho que o quanto, né, sendo muito objetivo com a pergunta do Leandro, do quanto isso pode enfraquecer, depende de em qual quadrante a empresa está, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Se a empresa é aquela que se classifica naquele quadrante vermelho, vai enfraquecer muito, porque ela tinha uma baixa cultura de home office, ela era pouco automatizada, ela não tinha seus processos formalizados, suas normas e procedimentos descritos. Essa empresa, ela se enfraquece muito e ela ficaria naquele quadrante vermelho. No outro oposto, pode enfraquecer pouco, dependendo se ela está naquele quadrante verde, daquele desenho que a gente montou aí para dividir com vocês. Concorda, Aline? Concordo, sim. Eu acho que é uma nova maneira de fazer trabalho. Assim, a gente entende, nós como consultores e auditores, que o trabalho de auditoria e consultoria presencialmente, né, é um pouco mais efetivo, não toda a fase do trabalho, a gente tem aquela fase de teste, aquela fase mais maçante, de análise de documentos e informações, enfim, essa fase em home office ela funciona super bem, né? Agora, aquela fase de entendimento de processo, que você precisa, o tete a tete, que a gente costuma dizer, né? Tete a tete, avaliação de riscos, estar ali olhando, entendendo, classificando os controles juntos com os gestores, é uma fase que presencialmente a gente entende que ela é mais efetiva. Mas, nos tempos atuais, nós não temos muita escolha, né? Em fazer isso remotamente, vai depender muito da maneira de como isso está sendo conduzido pelas equipes de auditoria, né? E aí, reforço que a participação dos gestores dentro do processo, como sendo um parceiro aí da segunda e da terceira linha de defesa, é super importante. E o treinamento das equipes, né? Isso que o Roberto falou, eu concordo. Treinar, treinar e treinar tem sendo também um desafio para as empresas, né? Manter os seus funcionários treinados e alinhados às expectativas também é algo muito importante. Talvez as empresas investiram nesses últimos 4 meses muito mais em treinamento do que elas investiriam num cenário normal, né? A gente vê que a procura por treinamentos, a procura por aquele bate-papo com o gestor toda semana, ela se intensificou. Então, isso também é algo positivo, mas é algo que também tem que ficar no radar das empresas. O treinamento das equipes, o alinhamento aos objetivos e estratégias é fundamental. Bacana. Pessoal, vou ler uma pergunta agora aqui do Cláudio Matos, que ele fala o seguinte: após a pandemia, as empresas devem recorrer mais a serviços de BPO? Como podemos, só para ver se eu não comi assim. BPO. Podemos acompanhar esse deslocamento de responsabilidade de riscos? Qual a principal mudança da matriz de riscos? Pô, Cláudio, não faz pergunta difícil. Pô. Cláudio é nosso amigo. Vai lá, Rodrigues. Eu acho que assim, a questão do BPO, eu acho que sim, né? Eu acho que o fato das empresas terem percebido
que ela não precisa ter os seus funcionários, os seus colaboradores ali dentro de casa, pode abrir também a visão de que não ter o seu funcionário fixo fazendo ali dentro de casa também abre a opção de ela fazer com um terceiro aquilo que os seus funcionários fizeram de forma remota. Eu acho que nesse sentido, até aqui não sem querer entrar muito no ponto da questão de se vai ou não terceirizar mais, mas eu acho que isso abre uma visão que antes as empresas não tinham. Que se ela pode trabalhar com os seus profissionais fora da empresa, ela também pode trabalhar com um terceiro fazendo o mesmo trabalho fora da empresa. Mas acho que talvez não seja exatamente, mas isso pode ser uma coisa que mude. E em relação à segunda pergunta do Cláudio, a questão da principal mudança da matriz de riscos, né? Se muda o processo, ele tem sim que ser reavaliado se ele aumenta ou se ele prejudica o controle do risco, se aquele controle que antes era um controle mitigatório já é suficiente. Então, eu acho que sim, as empresas vão ter agora um momento de reavaliação das suas matrizes de risco pela mudança dos processos e por uma terceirização eventual que venha a acontecer. Eu acho, só destacando, eu acho que num primeiro momento, primeiro, segundo mês, a gente está falando já no quarto mês aí dessa etapa aí de home office praticamente, né? As empresas não é que não estavam preocupadas, elas não tinham como se preocupar com essa questão dos riscos, dos controles, porque de fato elas estavam preocupadas na operação, de não parar a operação, de continuar os seus negócios, de continuar atendendo os seus clientes, enfim, então elas colocaram esforços de fazer que esse home office, que toda essa estrutura que teve que ser tirada de dentro fisicamente de uma estrutura fosse levada para dentro da casa das pessoas, né? Então, agora nesse momento, que eu falei no começo, que é um momento de que o home office para a maioria das empresas já está maduro, né? Já é um processo maduro, que as empresas vão começar a pensar nessa revisão de processos e rever os seus processos, suas normas, os seus procedimentos, a sua matriz de risco e, consequentemente, os seus controles internos. Agora a gente começa aqui como consultores e auditores a perceber esse movimento dos nossos clientes e do mercado, né? Até então era um movimento que as empresas estavam muito preocupadas em se manter vivos, digamos assim, né, todo mundo, né, num cenário de muita incerteza. Agora um horizonte um pouco mais fácil de se vislumbrar, não, ainda existe muita incerteza, mas agora é um momento que a gente entende que as empresas vão começar a olhar para essa questão dos processos, riscos e controles com mais carinho. Você está no mudo, Rodrigues. Desculpa. Aproveitando aqui, o André Cremonesi aproveitou a pergunta do Cláudio e fez um complemento, né, que é a questão aqui de que a auditoria de controles para os prestadores de serviços de BPO, ou se a avaliação de risco também tem que contemplar o BPO. A resposta é sim, né? A gente tem vários casos em que nossos clientes revisam a estrutura de controles internos relevantes dos seus prestadores de serviços, até porque normalmente na matriz de risco existe lá um risco chamado risco de imagem, né? E o risco de imagem, um dos fatores dele é a questão do prestador de serviço, que um prestador de serviço com práticas incorretas expõe o contratante a riscos, não só riscos de responsabilidade, mas como riscos de imagem, né? A gente vê aí, vira e mexe, a gente vê um caso aí de uma grande empresa que tinha lá uma empresa que costurava tênis no Vietnã, que era trabalho escravo, ou roupa com mão de obra escrava. Então, tudo isso é levado em conta, mas além disso, a questão dos controles, principalmente em relação agora à LGPD. E a LGPD vai obrigar as empresas a se preocuparem como que os seus prestadores de serviços estão lidando com os dados sensíveis. Isso é algo interessante. A gente tem feito bastante trabalho de implantação de LGPD, consultoria de LGPD, e é sempre uma preocupação.
como que o BPO, que processa a folha de pagamento, controla a informação dos funcionários, né? E mais, aí eu tenho casos recentes de clientes nossos que, vou dar um exemplo, a gente tem um caso de um cliente do ramo de saúde que ele foi recente, ele era para ser auditado, mas ele não foi por causa da pandemia, mas vai ser. O maior cliente dele contratou uma auditoria para vir até a casa deste cliente, para auditar como que ele está preparado para o LGPD e como ele trata os dados. Então, isso é algo que a gente vai ver. Os clientes auditando os seus prestadores de serviços, e não só de BPO, para garantir que eles não estão despreparados para a LGPD e que eles têm controles que garantem essa segurança toda. Perfeito. Bacana. Esse é um tema complexo, a gente pode até mesmo marcar uma próxima live para discutir. Acho que se vale uma outra live, vertente, né? Claro. Home Office e a LGPD. Pois é. A gente tem itens técnicos para essa discussão. Mas eu acho, Luciano Dias, que estava fazendo a última pergunta aqui, que era no caso de se a gente acredita que nesse cenário pandêmico existem empresas que estavam 100% preparadas. Algo que a gente já estava conversando antes de iniciar essa live, né? Que com certeza não. Mas com políticas de home office voltadas para a questão de infraestrutura no local de cada colaborador. E qual o risco atrelado? Rodrigues, 2 minutinhos para responder, porque a gente precisa finalizar. Então, tá bom. Vamos lá, vamos ser rapidinhos, né? Eu acho que sim. Acho que tinha empresas preparadas do ponto de vista de controles, né? Não do ponto de vista de lidar com essa situação. Do ponto de vista de controles internos, do ponto de vista de segurança de processos, eu acredito que sim, tinha empresas que já estavam preparadas para isso. A gente tem, inclusive, entrando em um aspecto do qual eu não sou especialista, que é a questão de direitos trabalhistas e de ergonomia, a gente tem casos de clientes que ele tinha política de controles internos, ele tinha política de home office, mas antes de ele aprovar o funcionário em home office, ele enviava um técnico de segurança do trabalho até a casa do profissional para poder fazer a avaliação se as condições de trabalho eram não adequadas. Então, essas empresas já estavam preparadas para isso. Elas não estão sofrendo, elas estão naquele quadrante verde ali, não só dos controles, não só dos processos, mas neste caso deste cliente, que é uma grande empresa, também no ramo de saúde, que eu conheço, apesar de não ser o mesmo, ela já estava até do ponto de vista trabalhista preparada. Então, sim, a gente acredita que tinha essa situação, mas muitos, neste momento aí de home office, não tinham essas condições. Acho que poderia falar bastante sobre isso, mas como eram 2 minutos, agradeço, Roberto. Roberto está no mudo. Faltou eu ficar no mudo. Olha só. Obrigado pela participação de todos que estavam aqui presentes. A Murai e a PPC pretendem, mais para frente, discutir aí, junto com o apoio do Mohamed e do Leonardo, outros temas para que a gente possa fazer outras lives interessantes. E eu peço a ajuda de vocês para sugestões. Se quiserem mandar sugestão dentro do tema de governança, risco, compliance, LGPD, segurança da informação, gestão de continuidade de negócios, manda para a gente tem um e-mail contato@murá.com.br, a gente capta todas essas informações e divide aqui com o pessoal da PPC e programa uma próxima live, tá bom? Legal. Rodrigues, obrigado pela participação. Roberto, só me dá só um minutinho, acho que só aproveitando claro. Para fazer um fechamento, falando mais um pouquinho sobre a PPC. Vamos lá. Nós somos especialistas, nós temos uma equipe bem preparada de auditores internos, né? Nós somos os auditores internos de grandes corporações que terceirizam sua auditoria interna conosco e seu programa de gerenciamento de riscos também. Então, temos muita experiência em fazer essa matriz de riscos, entender os processos, riscos, os controles, de ajudar as empresas também em trabalhos de consultoria a se preparar para esse cenário novo, para esse novo normal. Então, que vocês precisarem também, contem conosco aí. E aí, no final da apresentação, tem o meu e-mail do Rodrigues, se quiserem também mandar dúvidas, a gente vai trocando figurinha, adicionar no LinkedIn, enfim. Legal. Roberto, obrigado pela oportunidade. Mohamed, obrigado pela parceria.
A gente está à disposição, pessoal, independente da questão do tempo. Se quiserem bater um papo, liga para a gente está à disposição de verdade para conversar aí. Vamos mandar material, apresentação para todos, mas estamos à disposição se vocês puder ajudar em alguma coisa, em alguma situação aí, não se preocupem com a questão de precisar contratar a gente quer ajudar sempre, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada pela pessoal. participação de todos. Obrigado a todos. Um abraço. Dúvidas, podem mandar também aí no contato@mural.com.br. Teremos o prazer de responder a todas. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem bem.